Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 733. Mais sobre contrapartes. Vida negativa. Condições. O mundo de Seth. Quando você está em um avião olhando para o planeta, então você vê as cadeias de montanhas e os vales, os rios, planaltos, cidades, campos e aldeias. Até certo ponto, você percebe que o mundo tem conteúdos físicos existindo em uma época, mas variando em suas características. Nesses termos, o mundo é composto de seus ingredientes físicos. Esse pacote é a única parte da imagem que você vê, no entanto. Psiquicamente, seu mundo é composto pelo conteúdo de sua consciência. Você tem mapas de continentes e oceanos e, em toda a visão, cada parte é como uma peça de um quebra-cabeça. Tudo se encaixando perfeitamente, fluindo suavemente na estrutura natural do mundo. Assim, a qualquer momento, não há consciência mundial. Um quebra-cabeças perfeito de consciência, no qual cada identidade, seja grande ou pequena, tem sua parte. Há terremotos que irrompem fisicamente e os traçados são feitos deles. Há também terremotos internos de consciência dos quais emergem os físicos, tempestades da mente ou do ser. Erupções nas quais um segmento da consciência do mundo, reprimindo em uma área, explode em outra. Se você pudesse orbitar seu planeta em um tipo diferente de nave, você poderia ver o conteúdo psíquico do mundo, vendo a consciência do mundo brilhando muito mais brilhantemente do que qualquer cidade iluminada. Você pode identificar o ponto de intensa atividade, ver o nascimento de novos mitos e a morte de antigos, tão certamente quanto você pode ver um deslizamento de montanha ou um maremoto. As porções físicas da Terra estão todas relacionadas. Da mesma forma, a consciência forma seu próprio tipo de estruturas internas, das quais novamente emergem as estruturas físicas. Vocês são, de fato, contrapartes, então, um do outro. No entanto, como há uma grande variedade da forma física, as contrapartes seguem uma liberdade interior ainda mais expansiva que encontra uma diversidade ainda maior de características. Como eu certamente insinuei, o corpo é um organismo milagroso, e você mal aprendeu a mais simples de suas estruturas. Você não entende as propriedades da alma ou do corpo, mas o corpo foi dado a você para que você pudesse aprender com ele. As propriedades da terra destinam-se a levá-lo à natureza da alma. Você cria a realidade física, mas sem saber como o faz, de modo que a maravilhosa estrutura da própria terra deve levá-lo a questionar sua própria fonte. A natureza, como você a entende, deve ser sua professora. Você não é seu mestre. O Criador não é o mestre de suas criações. Ele é simplesmente o criador deles, e ele cria porque não tenta controlar. Quando você tenta controlar o poder ou as pessoas, você sempre copia. Até certo ponto, o mundo se copia, na medida em que existem padrões. Mas esses padrões são sempre alterados de uma forma ou de outra, de modo que nenhum objeto jamais é uma cópia do outro, embora possa parecer o mesmo. Em seus termos, o mundo é intensamente diferente de um momento para o outro, com cada porção menor de consciência escolhendo sua realidade de um campo de probabilidades infinitas. Cálculos imensos, muito além de suas decisões conscientes, como você pensa neles, só são possíveis por causa da liberdade indizível que reside em mundos minúsculos dentro de seu crânio. Padrões de inter-relações, contrapartes tão habilmente tecidas que cada um é único, livre e envolvido em um empreendimento cooperativo infinito, tão poderoso que os átomos permanecem em certas formas e as mesmas estrelas brilham no céu. O familiar estão intimamente ligados em sua expressão mais óbvia e simples. Você está cercado de milagres. Por que então o mundo parece tão austero e cruel? Por que seus semelhantes às vezes parecem monstros insensíveis? Frankensteins não de corpo, mas de mente. Idiotas espirituais, ignorantes de qualquer herança de amor ou verdade, ou até mesmo uma graciosa bestialidade. Por que parece a muitos de vocês que a raça, a espécie, foi condenada? Por que alguns de vocês sentem em seus momentos de silêncio essa frase? Você cria sua própria realidade. Isso vai por si só em um parágrafo.
De um modo geral, a maioria de vocês vive em seu próprio mundo com outros de sua espécie. Aqueles de vocês, que não acreditam na guerra não a experimentarão. Ela pode ter cercado você, mas você não o experimentou. Aqueles de vocês que não acreditam na ganância não sofrerão suas consequências. Se você ainda o vê, é porque faz parte da sua realidade. Se você honestamente não é ganancioso, mas vê ganância, talvez esteja servindo de exemplo para os outros, mas você forma sua própria realidade. Existem mais mundos do que vocês supõem, e em sua própria experiência privada, cada um de vocês se confina ao mundo que conhece. Você e seus colegas juntos o formam. Seu corpo físico sozinho está equipado para perceber muito mais do que você atualmente permite. Fisicamente, você é uma parte de todas as outras pessoas na Terra e você tem uma conexão com cada folha, sapo e prego. Você escolhe a cidade ou estado ou país em que vive. Ninguém te obriga a ficar lá, a menos que você esteja procurando uma desculpa para ficar. Então, você escolhe sua terra psíquica também. Você pode viajar de uma terra psíquica para outra, como pode viajar para outras partes do mundo físico. Alguns grandes viajantes nunca deixaram o país onde nasceram. Michelangelo percorria os séculos, pegando visões e ideias como outros compram cartões postais, viajando de um país para uma terra estrangeira. Sua genialidade mostra o que você é, e ainda assim é apenas um indício do potencial com o qual sua espécie é dotada. À luz de tais ideias, certamente você parece carente, mas sua realidade é aquela em que as maiores liberdades foram permitidas. Isto significa que vocês se deram total alcance para que todas as probabilidades pudessem ser exploradas e nenhuma que fosse fisicamente viável foi deixada de fora. Essa espécie não se deu nenhum tabu pré-ordenado. Os infinitos alcances possíveis para as capacidades humanas seriam explorados, e aqueles que escolheram esse caminho disseram: confiaremos que nossa criatividade encontrará seu próprio caminho, e se houver pesadelos, despertaremos deles. Nós nos atreveremos a deixar de lado as dimensões do ser para aqueles reinos em que apenas os deuses foram antes, e através de nossa total vulnerabilidade à experiência, descobrir a divindade que dá significado à nossa humanidade. E através da compaixão que aprendemos, seremos capazes de compreender os erros divinos que nos deram o dom de nosso nascimento. Almas e moléculas, cada uma está aprendendo, cada uma está formando realidades, cada uma é parte de uma divindade na qual cada contraparte tem um papel a desempenhar. Eu, Seth, moro de certa forma em um reino que é mais direto que o seu. Essa é uma imagem. Eu me permito um maior reconhecimento do meu ser. Falo com a sabedoria, por exemplo, que suas células emitiriam se tivessem fala. Estou mais ciente da minha realidade do que você da sua, mas os termos de ser são os mesmos em todos os lugares e em todos os tempos. Eles trazem a maior compreensão de cada eu de si mesmo. Robert experimenta agora o que ele chama de uma qualidade maciça, uma expansão física e psíquica da consciência na qual o querido mundo familiar parece pequeno, ainda que precioso. Assim parece a minha consciência. As guerras mesquinhas, mesmo aquelas que ainda serão travadas, são apenas lembranças vagas, outrora vitais, mas perdidas como pesadelos em despertares maiores. Assim, mesmo neste momento, Robert sente vagamente uma lembrança nostálgica de vidas que vêm e vão, como você pode sentir por bons sonhos mal lembrados. Eles representam um presente único, além da conta, vivo em cada consciência, mais importante do que você reconhece. Não há regras reais a serem seguidas que o levarão a tal encontro, com o momento presente da realidade, apenas uma confiança na natureza do seu ser. E essa confiança está dentro de você, quer você a reconheça ou não, pois ela lhe dá a sua experiência atual, e não importa como sua mente questione, ela cavalga seguramente na grande criatividade da alma. Essa alma cria constantemente o corpo,
e cada indivíduo na face da Terra, a qualquer momento, deposita sua confiança nessa realidade. Essa sensação de certeza é a mesma que qualquer planta conhece. Qualquer ideia, insight criativo ou sonho segue o mesmo impulso seguro. Fim da sessão. Seção 734. Famílias de consciência e contrapartes, o Sumari. Existe uma conexão entre as contrapartes e as famílias da consciência. Assim como você e seus irmãos ou irmãs podem pertencer à mesma família física, geralmente você e suas contrapartes fazem parte do mesmo grupo psíquico de consciência. Lembre-se, porém, que esses grupos psíquicos são como formações naturais nas quais a consciência parece fluir. Seus próprios interesses, desejos e habilidades são não pré-determinados por sua participação em uma determinada família psíquica. Por exemplo, você não é criativamente brincalhão porque você é Sumari. Em vez disso, você se junta ao grupo Sumari porque é criativamente brincalhão. Os grupos de consciência, então, não devem ser equiparados, digamos, a casas astrológicas. Tomando o Sumari como exemplo, pode haver Sumari excessivamente atento, ponderado ou simplesmente severo que não aprendeu a usar sua criatividade graciosamente ou com alegria. No entanto, esse uso alegre da habilidade será sua intenção. Em determinados períodos da história, em seus termos, podem predominar diferentes famílias. Os grupos psíquicos, entretanto, se sobrepõem aos físicos e nacionais. Os Sumaris são extremamente independentes, por exemplo, e como regra você não os encontrará nascidos em países com ditaduras. Quando aparecem, seu trabalho para desencadear uma faísca que traz mudanças, mas raramente realizam ações políticas conjuntas. Sua criatividade é muito ameaçadora para tal sociedade. No entanto, os Sumaris são práticos, pois trazem visões criativas para a realidade física e tentam viver suas vidas de acordo. Eles são iniciadores, mas fazem pouca tentativa de preservar as organizações, mesmo aquelas que consideram bastante benéficas. Eles não são infratores da lei por design ou intenção. Eles não são reformadores no sentido mais estrito, mas seu trabalho lúdico muitas vezes acaba reformando uma sociedade ou cultura. Eles são dados à arte, mas também em seu sentido mais amplo, tentando fazer uma arte de viver, por exemplo. Eles fizeram parte da maioria das civilizações, embora tenham aparecido na Idade Média. Muitas vezes, eles atingem a força total antes de grandes mudanças sociais. Outros podem construir estruturas sociais a partir de seu trabalho, por exemplo. Mas os próprios Sumari, embora satisfeitos, geralmente não serão capazes de sentir nenhum sentimento intuitivo de pertencimento a qualquer grupo estruturado. Não há correlação entre as famílias de consciência e características corporais, no entanto. Muitos dos Sumaris escolhem nascer na primavera, mas todos os nascidos na primavera não são Sumari, e nenhuma regra geral se aplica a isso. Eles também gostam de certas raças, mas novamente nenhuma regra específica se aplica. Muitos dos irlandeses, judeus, espanhóis e um número menor de franceses, por exemplo, são Sumari, embora não apareçam em todas as raças. De um modo geral, a América não foi uma nação Sumari, nem os países escandinavos ou a Inglaterra. Do ponto de vista psíquico, os Sumaris muitas vezes organizam muito bem existências em que são uma minoria, em uma democracia, digamos, para que possam trabalhar em sua arte dentro de uma situação política bastante estável. Eles não estão interessados no governo, mas confiam nele nessa medida. Eles tendem a ser autossuficientes dentro dessa estrutura. Suas habilidades artísticas reconhecidas podem predominar ou ser bastante mínimas. Sumari é um estado de espírito, uma inclinação de ser. Eles não são combatentes nem geralmente defendem uma derrubada violenta do governo ou dos costumes. Eles acreditam na criatividade da mudança, que ocorre naturalmente. No entanto, eles muitas vezes fazem parte do underground cultural, simplesmente porque raramente são conformados. Um Sumari se sente muito desconfortável como membro de qualquer grande empreendimento comercial, principalmente se o trabalho envolver rotina habitual ou chata. Eles não estão felizes em linhas de montagem. Eles gostam de brincar com detalhes ou usá-los para fins criativos. Muitas vezes eles vão de um emprego ou profissão para outro por esse motivo. Se você começar a examinar a natureza de si mesmo e sentir intuitivamente que é um Sumari, deve procurar uma posição na qual possa usar sua inventividade. Os Sumaris gostam de matemática teórica, por exemplo, mas são guarda-livros miseráveis.
Nas artes, Picasso era um Sumari. Muitos artistas são Sumari, raramente os encontrará na política, eles geralmente não são historiadores. São poucos os que ocupam qualquer posição dentro das religiões organizadas. Por causa de seus sentimentos de autoconfiança, no entanto, você pode encontrá-los como agricultores, trabalhando intuitivamente com a terra. Eles são divididos igualmente entre os sexos. Em uma sociedade, no entanto, as qualidades sumares no homem até recentemente eram desaprovadas até certo ponto. Fim da sessão.